Você já ouviu a voz de alguém que ama, mas sabia que não era essa pessoa? No interior do Maranhão, Lucas viveu um pesadelo que desafia a lógica. Uma noite, a voz da sua mãe o chamou da floresta. O problema? Ela estava dentro de casa. O que ele encontrou naquela escuridão vai te fazer questionar tudo o que sabe sobre o que espreita na mata. Prepare-se para um relato paranormal que vai te deixar sem dormir. Assista até o final para descobrir a verdade assustadora. Era uma noite sem lua em São Bento, interior do Maranhão. O ar estava pesado, como se o próprio silêncio pesasse sobre os ombros. Eu, Lucas, 19 anos, morava com minha mãe numa casa simples, cercada por uma mata densa que parecia engolir a luz. O único som era o coachar distante dos sapos. Até que algo mudou. Minha mãe estava na cozinha, cantarolando enquanto lavava os pratos. O rádio chiava uma música sertaneja antiga e o cheiro de café pairava no ar. Eu estava no meu quarto, mexendo no celular, quando ouvi um chamado, baixo, quase um sussurro, vindo da janela. Lucas! Era a voz dela, minha mãe, mas havia algo errado. O tom era oco, como se alguém tentasse imitar o calor da sua voz, mas não soubesse como. Olhei para a cozinha. Lá estava ela de costas, enxugando um prato. Lucas, vem cá! O chamado veio de novo, agora mais claro, da direção da floresta. Meu coração disparou. A voz era idêntica, mas minha mãe não tinha saído da cozinha. Quem ou o que estava me chamando lá fora? Congelei. O chamado ecoava na minha mente, cada sílaba um espelho distorcido da voz da minha mãe. Lucas, vem! A floresta parecia pulsar com as palavras, as árvores engolindo o som como se quisessem guardá-lo. Olhei para a cozinha novamente. Minha mãe ainda estava lá, agora cortando cebolas, o rádio chiando baixo. Ela não tinha ouvido nada. Peguei a lanterna na cômoda, o feixe de luz tremendo na minha mão. A janela do quarto dava para a mata, um breu tão denso que parecia sólido. A voz veio de novo, agora mais perto. Lucas, estou aqui! Meu estômago revirou. Era ela, mas não era. Cada palavra parecia arranhar o ar, como unhas contra a madeira. Saí pela porta dos fundos, o coração batendo tão alto que abafava os grilos. A lanterna cortava a escuridão, revelando galhos retorcidos e folhas que pareciam sussurrar. Avancei alguns passos, o chão úmido esmagando sob meus pés. Então vi algo, um vulto, alto, magro, parado entre as árvores. Seus olhos brilhavam como moedas sob a luz da lanterna, mas não se moviam como olhos humanos. Eles piscavam errado, fora de ritmo. Lucas! A voz veio do vulto, mas a boca não se mexeu. Minha mãe nunca me chamava assim, tão fria, tão vazia. Dei um passo para trás, o pânico subindo pela garganta. Então, ouvi um estalo atrás de mim, como ossos se quebrando. Virei a lanterna. Nada, mas o ar cheirava diferente agora. Um fedor de carne podre, misturado com terra molhada. Corri de volta para casa, trancando a porta. Minha mãe levantou os olhos da pia, confusa. Tá tudo bem, filho? Antes que eu pudesse responder, a voz veio novamente.
agora do lado de fora da janela da cozinha. Lucas, por que você correu? Minha mãe franziu a testa. Ela não tinha ouvido, mas eu sabia. Aquela coisa ainda estava lá fora, esperando. O ar dentro da casa parecia sufocante, como se a própria escuridão da floresta tivesse rastejado para dentro. Minha mãe, alheia, voltou a lavar os pratos, mas eu não conseguia tirar os olhos da janela. A voz voltou, agora um sussurro rouco, quase dentro do meu ouvido. Lucas, abre a porta. Meu corpo tremia, a lanterna escorregando das mãos suadas. Olhei pela janela da cozinha. Lá estava ele, o vulto mais próximo, parado no quintal. A luz da lanterna revelou algo pior que olhos brilhantes. A pele era cinzenta, esticada sobre ossos tortos, como se não pertencesse àquele corpo. A cabeça se inclinou, lenta, e a boca se abriu, imitando um sorriso humano. Mas os dentes eram afiados, desiguais, como os de um animal. Lucas! Minha mãe gritou da cozinha, me fazendo pular. Ela estava olhando para mim, não para a janela. Para de ficar olhando para o nada. Ela não via. Como não via? O vulto bateu na janela, um som seco, como pedra contra vidro. O rádio chiou alto, estalando e apagou. Minha mãe franziu a testa, mas antes que pudesse falar, a coisa falou, com a voz dela. Lucas, me deixa entrar, gritei, puxando-a para longe da janela. O vidro rachou, uma teia de fraturas se espalhando. O vulto não estava mais lá, mas o cheiro de podridão invadiu a casa e algo arranhava a porta da frente, lento, deliberado. Puxei minha mãe para o quarto, trancando a porta. O arranhar na porta da frente parou, mas o silêncio era pior. Minha mãe, pálida, sussurrou. O que está acontecendo, Lucas? Antes que eu pudesse explicar, a voz voltou, agora dentro da casa. Lucas, estou tão perto. Era idêntica à dela, mas vinha do corredor. Peguei o crucifixo da parede, segurando-o como se fosse uma arma. O cheiro de podridão ficou insuportável e a temperatura caiu. Meu hálito visível no ar. Então, ouvimos passos, pesados, desajeitados, como se algo tentasse andar como um humano, mas falhasse. A maçaneta girou lentamente. Minha mãe agarrou meu braço, chorando baixo. De repente, tudo parou. O cheiro sumiu. Os passos cessaram. Olhei pela fresta da porta. Nada. Mas, no quintal, sob a luz fraca do poste, vi pegadas frescas, longas e deformadas, indo para a floresta. Até hoje não saio de casa à noite. E às vezes ainda ouço ela me chamar. E aí, o que você acha? Era mesmo um skinwalker? Ou algo ainda pior? Histórias como essa nos fazem repensar o que pode estar escondido nas sombras. Se você já ouviu um chamado estranho ou conhece uma lenda assustadora, deixe sua história nos comentários. E se você curte relatos de terror que mexem com a sua cabeça, se inscreva no canal, ative o sino e não perca o próximo vídeo. Afinal, a noite sempre guarda segredos